Vamos para a exposição da palavra de Deus. Hoje, pastor Everett e pastora Dani estão viajando, tirando as férias, dando uma descansada, mas semana que vem já estão de volta aí. É bom eles descansar, que a gente quer sugar bastante eles durante o ano, deixa eles tirarem uns diazinhos de folga merecidos também. Mas vamos abrir a palavra de Deus na terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Terceira carta de João. O discípulo amado escreve: nós vamos estar lendo toda ela, é 15 versículos, vamos estar lendo toda ela. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de você. É fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrade a Deus, pois foi por causa do nome com letra maiúscula, que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinhas para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque ela nos vence, ó Pai, de dentro para fora. Ela nos transforma, ó Deus, e ela trabalha dentro de nós, ó Pai, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos nos tornar, ó Pai, cristãos melhores, ó Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por conservá-la, obrigado, ó Deus, por poder, ó Pai, lê-la, e que o Senhor, ó Pai, me dê sabedoria nesta noite, para expô-la de acordo com a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E para fazer a introdução, uma das coisas que me veio à mente quando eu estava lendo esse texto, tem uma coisa que o brasileiro ama muito, né? E todos sabem que um brasileiro ama muito, se chama futebol, né? Como o brasileiro gosta de um futebol. Eu sou um cara que gosto muito de futebol. Agora, os cabelos brancos, o peso veio, então a gente tem abandonado essa prática, assim. Tem uns irmãos da igreja que se reúne de vez em quando para brincar aí, mas já não faz mais parte de um cotidiano nosso. Mas uns 3, 4 anos atrás, chegou um negócio no Brasil chamado o quê? Bets. Os jogos
de azar, os jogos que você aposta em times de futebol, que você aposta em jogadores, que você aposta em quem vai fazer o gol, se é no primeiro ou no segundo tempo. E isso acabou com a fidelidade, com a verdade, que nós olhávamos para o futebol e sentíamos tanta paixão em ver aqueles times jogando. Sabe, até o melhor time do Brasil, para mim, o melhor time do Paraná, o Coxa, sofreu muito com isso. Eu contei essa piadinha de manhã, teve um irmão que me escreveu no meio da tarde ao pastor. Eu gostei de tudo que você falou, mas o Coxa, o melhor time do Brasil, não ficou legal. Mas teve um jogador do Coxa que ele se vendeu. Ele se vendeu, pagaram ele para que ele fizesse alguma coisa, e ele se vendeu e ele pegou um gancho muito grande. E as pessoas começaram a se desacreditar. Pessoas, jogadores que tinham que suar a camisa, que tinham que investir todas as suas forças para trazer vitória para o seu time, se venderam trazendo derrota, jogando contra o seu time. Então, quando eu coloquei esse tema, a favor ou contra, foi com esse sentido. Nós acabamos de ler uma história aqui. Nós acabamos de ler sobre a história quando João escreve esta carta, e ele cita Gaio, ele cita Diótrefes e ele cita Demétrios. E se nós formos bem atentos na nossa leitura, nós vimos aqui pessoas que estavam jogando a favor do reino de Deus e uma pessoa que estava jogando totalmente contra o reino de Deus. E tem tudo a ver com o nosso texto. Dentro da própria igreja. E essa carta, e nós temos que ficar bem atento para ela. Esta carta foi escrita para a igreja. Então, dentro da própria igreja, existem pessoas que jogam a favor, e existem pessoas que jogam contra. E nós vamos estudar muito bem esses três personagens, para nós entendermos o que cada um, qual que era o propósito de cada um dentro do reino de Deus. E é bem interessante isso, como que nós podemos olhar para a igreja e ver que tem pessoas que muitas vezes jogam contra e a favor dentro da própria igreja. Amados, dentro da própria igreja existe salvos e existe não salvos. Dentro da própria igreja existe lobo e existe cordeiros. Dentro da própria igreja existe joio e existe trigo. Quantos aqui já viram uma imagem de joio e trigo? Uma do lado da outra. Quantos já tiveram? Quantos podem pesquisar na internet depois? Pesquisem e vejam a imagem do joio e do trigo. São quase que idênticos. São idênticos. Só que um por dentro está vazio e o outro por dentro tem o quê? Tem o fruto. Tem a semente. Isso dentro da igreja. E o Senhor veio para separar isso. E aqui, como nós acabamos de ler, existe isso dentro da igreja. Muitas pessoas que se vestem de uma casca bonita, uma externidade que é até aparente, até nos engana, ou quer nos enganar, mas por dentro ainda está podre, porque não se deixou ser vencido ainda pela palavra de Deus. Não deixou que a palavra de Deus venha o transformar por inteiro, conforme é o propósito de Deus com a palavra dele. É nos vencer por dentro para nos tornar pessoas melhores. Então nós encontramos sim, pessoas dentro da igreja que amam Jesus e estão incessantemente buscando conhecê-lo na sua totalidade, mas tem pessoas que ficam lutando para nos afastar ou para nos colocar longe do Senhor. Pessoas que buscam uma glória para o seu próprio nome, que procuram que o seu nome seja reconhecido e não o nome de Deus. E a Bíblia deixa isso bem claro, que existe esse tipo de pessoas. Vocês lembram dos fariseus? Quando o Senhor olha para os discípulos e falam assim, não seja igual os fariseus que oram na sinagoga. E quando você vai estudar esse texto, de como os fariseus oravam na sinagoga, eles geralmente se colocavam nos pedestais, nos lugares de destaque, para que todos vissem eles orando, sabe? Para eles se aparecerem, para eles se mostrarem, para dizer que eles eram santos, mas por dentro todos eles estavam vazios e podres.
O Senhor fala assim, não sejam igual aos fariseus. Nesse mesmo texto que o Senhor compara e fala para nós não sermos igual aos fariseus, ele fala que os fariseus são pessoas vestidas de máscaras. Eles transparecem uma coisa, mas por dentro eles são outra totalmente diferente. Isso dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, examinem-se, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 5, para quem quiser anotar. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que vocês tenham sido reprovados. O apóstolo Paulo aqui, quando ele está escrevendo essa segunda carta a Coríntios, ele está defendendo o seu apostolado. Alguns irmãos da igreja se levantaram para tentar questionar o apostolado de Paulo. E Paulo se posiciona e ele fala assim, vocês estão questionando o evangelho que eu prego, vocês estão questionando o meu apostolado, mas vocês se esqueceram que fui eu que fundei a igreja de vocês. E se vocês questionam a minha fé e o meu apostolado, vocês estão vivendo então uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira. O apóstolo Paulo, ele luta, ele batalha contra esses irmãos falsos dentro da igreja. E existe muito isso. Paulo, ele defende totalmente aqui seu apostolado. E é por isso que nós demos os dois primeiros recados agora há pouco, do incentivo dessa igreja. Como essa igreja, ela tem como um propósito que os irmãos sejam fundamentados na palavra de Deus. Porque você conhecendo a palavra, você conhecendo o que o Senhor quer transmitir através da sua palavra, nada, amados, nenhum vento de doutrina, nenhum achismo, nenhuma outra, nenhum tipo de conversa vai fazer com que você se afaste do que o Senhor tem para a sua vida. Nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos ter discernimento de tudo o que ela quer nos ensinar. Vocês não podem aceitar que um pastor suba no palco, suba aqui no púlpito e fale para você, eu acho que a Bíblia diz isso, mas que o pastor esteja preparado para dizer, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz isso. Não existe achismo, existe o que a palavra tem para transmitir a cada um de nós. Então, quando nós procuramos nos aprofundar na palavra de Deus, quando nós procuramos nos conhecer a palavra de Deus, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos levar nós temos a ideia que pessoas que conhecem, que procuram somente conhecer de teologia ou conhecer da palavra de Deus, não acreditam no que o Espírito Santo pode fazer. E nós cremos que o Senhor opera milagres ainda. Nós cremos que o Senhor opera maravilhas ainda. Nós cremos que o Senhor pode levantar mortos. Nós cremos que o Senhor pode curar os enfermos. Nós cremos que a palavra de Deus, que o Senhor ainda pode fazer grandes coisas através das nossas vidas. A palavra de Deus nos dá esse respaldo. Mas para que isso não se torne apenas emoção, para que isso não se torne apenas um achismo, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer ela na totalidade. Quantos aqui clamam por avivamento? Quantos creem que o Senhor pode trazer um avivamento genuíno sobre essa terra? Quantos aqui oram por avivamento? Quantos aqui oram por avivamento? Para que o Senhor venha avivar a nossa igreja, para que a nossa igreja seja assim, reflexo lá fora do que ela deve ser verdadeiramente, do que Cristo chamou para ela ser. Mas nós oramos, nós cremos que pode haver avivamento, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a dedicar tempo de oração para orar por avivamento. Se reunimos toda quarta-feira aqui na igreja para orar, oramos por cura, oramos por libertação, oramos por avivamento, mas cadê o povo para orar? O povo que crê que o Senhor ainda pode fazer essas coisas. O Senhor nos chama para um compromisso sério com a palavra dEle. O Senhor nos chama para um compromisso sério com as suas verdades. Nós muitas vezes somos muito bons em cumprir as nossas obrigações. Sou muito bom. Eu venho, tudo aquilo que é proposto para mim fazer, eu venho e faço direitinho. Nós somos muito
muito bons para cumprir a nossa cartilha de crente. No entanto, não é isso que Deus nos chamou. O Senhor nos chamou para mais. Nós fazemos o que fazemos porque nós amamos a Deus, porque nós nos relacionamos com Ele e nós fazemos para a glória dEle. Nós não fazemos simplesmente por fazer. Não é uma obrigação, não é um rito. É simplesmente nós fazemos porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amados, quando nós olhamos para a história de Judas Iscariotes, nós temos que ficar de anteninha em pé, porque Judas Iscariotes, ele nos mostra que você pode viver dentro da igreja, assistir todos os cultos, e mesmo assim ser uma pessoa indiferente ao Senhor e ao que Ele pode fazer. Judas nos mostra que não é sobre estar ou frequentar uma igreja, não é sobre isso, mas é sobre quanto nós deixamos o dono da igreja, que é Jesus, nos transformar de dentro para fora. Não é rito, não é sobre simplesmente estar aqui num domingo à noite ou num domingo de manhã, mas é quanto nós deixamos que o Senhor nos transforme, quanto nós deixamos que o Senhor nos mude de dentro para fora, para que nós não vivamos com máscaras. O Senhor quer nos moldar conforme a palavra dEle. Judas nos mostra que nós podemos frequentar a igreja e mesmo assim se tornar as pessoas que nós nunca desejávamos ser. Nós podemos frequentar a igreja e não, mas não é isso que eu queria ser. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre essas verdades. E quando nós vamos agora estudar a história desses 3 homens aqui, espero que o Senhor, da mesma forma que Ele ministrou ao meu coração, venha ministrar o coração de cada um de vocês. Cada um de vocês, porque é um romper. É algo que o Senhor, eu acredito que Ele tem muito para nos ensinar. E o primeiro que nós vamos estudar aqui é Gaio. Gaio. Dos 3 nomes, o mais bonitinho para você dar para o seu filho. Demétrios e Diótrefes já são mais complicadinho para nós, mas Gaio é bonito. E a primeira qualidade que nós encontramos, igual nós lemos no texto da palavra aqui que nós acabamos de ler em Gaio, é que ele era um homem hospitaleiro. Além de ser amado, ele era um homem hospitaleiro. Um verdadeiro crente é uma pessoa hospitaleira. A sua casa não é sua. A sua casa é do Senhor. Gaio, ele estava disposto a ajudar, seja quem for, da forma que for, para que essa pessoa viesse cumprir o propósito de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, nós estávamos fazendo um retiro de jovens da nossa igreja, e quando nós estávamos no retiro, tinha um casal que estava lá, e esse casal estava de moto, e já estava escurecendo, e como era na chácara, eles pegaram e falaram, eles não iam dormir lá no local, eles pegaram e falaram, eram umas 4, 5 horas, falaram, nós vamos embora e voltamos no outro dia da manhã, porque nós estamos de moto e aqui pelo sítio à noite é perigoso para nós. E aí eu lembro que um irmão pegou e falou assim, não, faz o seguinte, fica conosco até o culto da noite e você vai embora com o meu carro. E aí no outro dia você já vem pela manhã e está tudo ok. Só que o carro desse irmão era um carro zerinho, ele tinha acabado de tirar. Amado, tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor nos dá é para servir ao Senhor. É com o propósito do Senhor. Antigamente, eu lembro que antigamente era muito mais comum isso daí. A pessoa ia lá e comprava um carro, uma casa, e o que ela tinha costume de fazer? Ela convidava geralmente o pastor para ir lá orar e abençoar o carro e abençoar a casa. E é fantástico, né, você poder comprar a sua casa própria ou o seu carro próprio. Mas quando nós pedimos geralmente para que levamos para Deus e levamos, Deus, abençoa isso. Eu escutei esse dia um pastor falando, eu achei fantástico o que ele falou. Ele falou que tudo que nós levamos para o Senhor orar, o Senhor tem o costume como que eu posso usar? Tem a felicidade de fazer da seguinte forma, tudo que leva para o Senhor geralmente, Ele agradece e partilha os 5 pães e os 2 peixinhos.
ele agradeceu e partilhou. Tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, é para que nós possamos compartilhar com as pessoas. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem depositado em nós e nós compartilhamos com as pessoas. Gaio era um homem cuja vida dele, além de ser uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que tinha uma vida cristã irretocável, ele tinha algo muito importante na sua vida. Ele era um homem amado por todos. Ele era um homem amado por todos, a sua vida espiritual era saudável, era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que buscava a Deus incessantemente, era um homem que caminhava com Deus, era um homem que em todos os seus passos ele estava ao lado do Senhor, e ele tinha um testemunho irretocável, tanto para os de dentro da igreja, porque aqui o texto fala de dentro da igreja, mas se nós vamos para o texto também, ele fala para os de fora. Todos olhavam para ele e viam ele como um cristão. Viam verdadeiramente ele como um seguidor, como um servo de Jesus. A sua vida era irretocável. Ele só não vivia uma vida de cristão dentro das quatro paredes. Mas aonde ele estava, a sua vida glorificava ao Senhor. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, a nossa vida tem que glorificar o Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, glorifica o Senhor. Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós buscamos nos aprofundar com todos os cursos que nós fazemos, não é simplesmente para sermos cheios de alguma coisa e guardarmos isso para nós. É para que o nome do Senhor seja engrandecido aonde nós estivermos. O Senhor nos chama para um compromisso sério com sua palavra. O Senhor nos chama para um compromisso sério de testemunho da sua palavra. Porque nós podemos muitas vezes ser cheios e viver igual um fariseu. Viver uma vida de máscara. E quando o Gaio, ele era um homem hospitaleiro. E se nós olharmos para a igreja nos dias de hoje, nós vemos que a hospitalidade é uma arte perdida nas igrejas. Isso foi se perdendo com o tempo. Foi se perdendo. A mesa, a comunhão, é algo que para muitos foi perdendo o valor. Eu louvo a Deus que nessa igreja isso tem sido restaurado, e eu vejo vários irmãos se reunindo sempre, compartilhando das suas necessidades. Amados, nós precisamos ter a disposição, porque se nós não conhecemos os nossos irmãos numa profundidade maior, o conhecimento se torna superficial. E você não acaba entendendo muitas vezes qual é a necessidade do seu irmão. O que ele está passando, o que ele precisa de ajuda e por aí vai. Nós não podemos ser responsáveis por um relacionamento raso, mas por um relacionamento profundo com cada um dos nossos irmãos. Gaio, além de ser hospitaleiro, sabe, além de ter todas as outras qualidades, ele conhecia a necessidade de cada um que passava pela sua casa. Mas isso precisa de disposição, amados. Precisa ter disposição em se relacionar. Precisa ter disposição em sair da sua zona de conforto. Precisa ter disposição em mostrar as suas fragilidades. E mostrar as suas necessidades, porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos e Deus o livre se alguém souber o que eu passo, ou qual a minha necessidade, ou o que eu estou precisando. E aí nós acabamos nos fechando e acabamos não vivendo uma vida de família, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento. Tem umas 2, 3 semanas atrás, estávamos visitando um casal da igreja, eu e minha esposa. E aí, nesse momento de mesa, de relacionamento, ele entrou num emprego novo e ele estava com uma dificuldade em uma área lá, porque ele precisava de um curso para aprimorar. E aí ele compartilhou e pronto. Sabe aquelas conversas que você acha que não vai dar em nada? E ele compartilhou. E eu lembro que em seguida, 2 dias, estava lá no meu trabalho, de repente um cliente meu postou no status do WhatsApp dele o curso que o irmão estava precisando. Na hora eu já printei e mandei para ele. Eu sei que ele foi fazer a prova esses dias. Por quê? Como que nós sabemos da necessidade do nosso irmão? Por causa da mesa, por causa do relacionamento. Nós precisamos ser intencionais em conhecer a necessidade de cada um dos nossos irmãos. E isso não é
Porque muitas vezes nós achamos que isso é responsabilidade somente dos pastores ou da liderança. Cara, todos nós somos chamados para ser relacionais. O Senhor é um Senhor relacional. Ele deixou toda a sua glória e majestade e veio o quê? Se relacionar com o homem. Entender as fragilidades do homem, entender as necessidades do homem, entender, sabe, as dores de cada um, saber que cada um de nós tem a sua vida e tem o seu jeito, mas o Senhor veio se relacionar com cada um de nós. E quando Ele foi, Ele deixou quem? O Espírito Santo. O nosso amigo, o nosso melhor amigo, com quem nós devemos nos relacionar todo dia, toda hora, todo momento. É Ele que é o nosso ajudador, mas nós precisamos ter disposição. Nós precisamos querer nos relacionar. Ser hospitaleiro, mas ser hospitaleiro custa algumas coisas, amado. Custa mesmo. Em primeiro lugar, custa tempo. Em segundo lugar, custa energia. E em terceiro lugar, custa recursos. E aí, quando nós olhamos para o nosso maior exemplo, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos aponta para quem? Para Cristo. E se nós olhamos para Cristo, Ele investiu todo o seu tempo, toda a sua energia e todos os seus recursos para se relacionar com o homem. Ele não poupou nada, Ele não mediu nenhum esforço, Ele não poupou-se em nada para se relacionar com o homem, mesmo com aquele que o traiu, mesmo com aquele que o zombou, mesmo com aquele que falou injúrias dele, o Senhor não poupou. O Senhor, Ele dedicou tempo, dedicou energia e dedicou recursos para se relacionar com o homem. Gaio, e aí quando nós olhamos para Gaio, nós vemos que ele é um cristão verdadeiro, porque ele servia a igreja, ele era sal, ele dava sabor, mas ele era sal, porque ele conservava a igreja com o seu testemunho. Antigamente, sal não servia simples. Muitas vezes todo mundo acha que sal serve só para dar sabor, né? Porque comida sem sal é ruim, né? Mas sal, antigamente, ela também conservava. E é isso. Um cristão, além de dar sabor, ele conserva a igreja, ele conserva essa unidade. Nós precisamos nos lembrar, amado, que um cristão, ele produz frutos genuínos. Um verdadeiro cristão é conhecido por seus frutos, não por seus dons. Dons faz parte da vida do cristão. Mas um cristão verdadeiro é conhecido pelos seus frutos. Lá em Tiago, no capítulo 2, no verso 14 ao 17, Tiago, coloca para nós aí, vamos estar lendo? Tiago, capítulo 2, do 14 ao 17. Vamos ler juntos. Tiago, do 14 nós vamos estar lendo. 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso, semelhantemente, a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, de qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Tiago, ele nos chama para um compromisso. Não adianta eu saber a necessidade do irmão, porque é muito fácil nós sabermos a necessidade do irmão e falar assim, vou orar por você. Deus vai prover na sua vida. Amados, nós temos que estar dispostos a investir o que nós temos para sarar a necessidade dos nossos irmãos. A fé, ela produz frutos. Eu amo o apóstolo Paulo, e se vocês forem olhar as histórias, as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre nos chama, além de falar sobre salvação, sobre o que Cristo fez por cada um de nós, mas ele nos chama a um compromisso de corresponder àquilo que o Senhor fez por cada um de nós.
Tiago está falando a mesma coisa. Não adianta você saber a necessidade do teu irmão e só falar assim, vai em paz. É necessário nós investirmos tempo, disposição, recursos na vida dos nossos irmãos. Outro ponto importante da vida de Gaio está no versículo 7 que nós lemos. Olha o que diz lá no versículo 7. Pois foi por causa do nome com letra maiúscula, que eles saíram sem receber nada dos gentios. Gaio sabia o porquê aquelas pessoas se disporam, sabiam porque aquelas pessoas estavam passando na casa de cada, estavam indo até a casa dele, pessoas que largaram tudo o que tinha, pessoas que largaram todo o seu trabalho, largaram família, porque eles estavam dispostos a fazerem coisas por causa do nome de Jesus. Eu me lembro do meu avô, uma pessoa formidável, uma pessoa da qual é minha inspiração. E eu lembro que na casa dele, uma casa de madeira, meu avô tinha um pequeno sítio e tinha uma grande casa de madeira na cidade. E nessa casa eu lembro que tinham 3 beliches, 6 camas. E eu fui crescendo vendo isso. E sempre via passando seminaristas, antigamente se falava muito seminarista, né? Hoje não se fala tanto. Mas sempre tinha um seminarista, outro seminarista rodando lá. Amados, se meu irmão Mateus aqui hoje se levantasse e falasse assim, eu quero servir inteiramente para a obra de Deus, só que eu não tenho condição, não tenho recurso. Meu avô era o primeiro, eu lembro, meu avô era o primeiro a acolher essa pessoa e falar, então nós vamos te mandar para um seminário. Sabe? Pessoas que investem recurso, tempo, investem tudo o que tem por causa do nome. Gaio sabia que essas pessoas largaram tudo por causa do nome, e ele investiu. Então o padrão que Gaio nos deixa, um padrão de cristão que ele nos deixa, é um padrão bem alto de cristão, né? Nós olhamos para a vida dele, uma vida irretocável. Mas, amado, se ele conseguiu, nós conseguimos. Nós conseguimos ter esse padrão. Nós conseguimos expressar verdadeiramente aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Mas agora nós vamos para o segundo tópico, que é a vida desse rapaz chamado Diótrefes. E assim, amados, quando eu comecei a estudar sobre esse rapaz, eu quis até mudar o nome dele, de tão brabo que eu fiquei com ele. Chegou a me dar raiva. Falei, Deus, não pode existir um cara desse dentro da igreja. Mas, ao mesmo tempo que isso foi dado dentro de mim, mas o Senhor foi enchendo o meu coração, minhas pernas tremeram, sabe, meu coração ficou estremecido, porque eu comecei a pedir misericórdia para Deus, porque esse rapaz era um rapaz que estava dentro da igreja. Ele era ou pastor daquela igreja, ou ele era um grande líder daquela igreja. Mas Diótrefes, ele era arrogante, ele era prepotente, ele era amante de si mesmo, ele era amante dos seus recursos, ele era amante dos seus interesses, ele se achava melhor que todos. Esse era esse cara. E é por isso que as minhas pernas estremeceram e o meu coração se encheu de temor. Porque dentro da igreja nós vemos pessoas assim, amantes de si mesmos, arrogantes, pessoas que para elas são indiferentes, elas muitas vezes só querem cumprir rituais, mas não querem, se entregar verdadeiramente para o Senhor. Esse Diótrefes era um líder soberbo, amados, soberbo. Ele expulsava o povo da igreja. Ele lutava contra a igreja do Senhor. Ele estava dentro da igreja e ele lutava contra a igreja do Senhor. Mas nós não olhamos para Diótrefes e vemos ele como um padrão, mas nós olhamos para o Senhor e temos o Senhor que nos ensina qual é o padrão verdadeiramente de cristão que nós temos que ser. E lá no livro de Mateus, no capítulo 20, Mateus 20, nós vamos estar lendo do verso 26 ao 28. Mateus 20, do 26 ao 28.
Lá o Senhor nos deixa o verdadeiro padrão de cristão. Não é um padrão arrogante, não é um padrão que só quer ser servido, mas é um padrão daquele que se entende que ele veio para ser servo. Lá o Senhor nos deixa um padrão que não é um padrão de soberba, não é um padrão de orgulho, não é esse o padrão do verdadeiro cristão. Diótrefes, em nenhum momento ele é um exemplo para a igreja, mas lá em Mateus 20, do 26 ao 28, está escrito assim: mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. É esse o padrão de cristão. Não é um padrão orgulhoso, não é um padrão soberbo, não é um cara chamado Diótrefes. Por isso que eu fiquei bravo com ele, ao ler a história dele. É por causa disso, porque ele não é. Sabe? E quando nós vemos ali no texto, que o texto lá de João fala assim, que ele gosta de receber as primazias, e quando está falando que ele gosta de receber as primazias, está falando sim, que ele gosta de receber tudo o que é primeiro, ele gosta de receber todo o holofote, ele gosta que todas as luzes estejam em cima dele, porque a glória não é a glória para Deus, a glória é para o nome dele, porque é ele que faz. Amado, nós fazemos para o Senhor para que o nome dele seja engrandecido. Eu lembro que antigamente nós cantávamos muito que ele diminua, que eu diminua e que ele cresça. É isso mesmo, amados. Que eu não apareça de forma alguma para que o nome do Senhor seja o único que apareça. Porque é tudo sobre ele, não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Não é sobre o Jackson. Não é sobre o que eu posso fazer, mas é sim sobre o que o Senhor pode fazer. E quando nós olhamos aqui, no que João está escrevendo para Gaio e falando de Diótrefes, ele está falando assim, e olha que interessante que ele está falando assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Para muitos estudiosos, João escreveu mais cartas, e Diótrefes sumiu com essas cartas. E Diótrefes enfiou essas cartas no bolso ou rasgou essas cartas. Mas por que será que ele fez isso? Por que será que ele fez isso com as cartas que João escreveu? Amados, isso se chama ciúmes, se chama dor de cotovelo, isso se chama soberba, arrogância. Um homem que tinha medo que o outro aparecesse mais do que ele. Isso não pode fazer parte do corpo de Cristo. Uma das pregações que o pastor Evert pregou alguns meses atrás, que me impactou muito, foi aquela pregação que está lá em Mateus 20 também, que fala sobre os trabalhadores da última hora. E quando está falando daquela parábola dos trabalhadores da última hora, fala daqueles que vieram, por exemplo, às 6 da manhã para trabalhar e foi pago, não me lembro se foi 1 denário pelo trabalho deles. Aí chegaram aqueles no horário do almoço ao meio-dia e foi pago o mesmo valor, o Senhor pagou o mesmo valor para que eles trabalhassem somente meio-dia, mas esse Senhor precisava de mais trabalhadores e era 6 horas da tarde, ele chamou mais gente e pagou o mesmo valor para todos. E aí aqueles que estavam trabalhando desde o primeiro horário ficaram questionando, ficaram perguntando, mas como assim? Eu trabalhei muito mais, por que eu recebi a mesma coisa? Porque o Evangelho não é sobre isso, amado. O Evangelho não é sobre a hora que o Senhor nos chamou, é sobre quem nos chamou. É sobre quem nos trouxe até aqui. Então, orgulho, soberba, faz tanto tempo que eu estou servindo nessa casa, e ele chegou há pouco tempo e já está fazendo isso, aquilo, não é sobre isso. Quando nós entendemos para o que o Senhor nos chamou, nós vemos os nossos irmãos crescendo e frutificando e nós nos alegramos junto, nós celebramos junto, por quê? Porque nós somos um corpo.
Diótrefes, ele era orgulhoso, ele não queria que ninguém aparecesse dentro da igreja, ele era a pedra de tropeço. E nós precisamos entender que o que está escrito ali fora, igreja, família ou lá, isso não atrai pessoas. O que atrai pessoas para o reino de Deus é como nós nos portamos como cristão. É o nosso nome que está estampado ali fora. Então é a nossa vida que testifica para que mais pessoas venham participar do reino de Deus. Não é igreja, família. Agora sim, como o Jackson se porta, como cada um de nós se porta no nosso ambiente de trabalho, como cada um de nós se porta onde o Senhor nos leva, isso sim é que atrai pessoas para o reino de Deus. E Diótrefes não, ele expelia, ele expulsava pessoas, trabalhava contra o reino de Deus. Amados, nós caminhamos cada vez mais para ser uma igreja madura, uma igreja que conhece a palavra de Deus. E quanto mais maduros nós somos, mais fácil nós conseguimos resolver os nossos conflitos. Porque ninguém vai vender para ninguém aqui uma igreja que é paz e amor. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos temperamentos, todos nós temos a nossa rotina, e isso faz parte da vida de todo mundo. Mas quanto mais apaixonados, mais amantes e mais conhecedores da palavra de Deus, mais fácil fica para nós resolvermos a coisa. Mais fácil. Ô, meu irmão, você me fez isso, cara. Mas foi com essa intenção que você me feriu? Ou que você falou isso? Não, foi dessa forma. Aí muitas vezes nós ficamos alimentando coisas dentro de nós. Ah, não, é melhor sair da igreja. Aí nós levamos o problema para outra igreja. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e resolver as coisas conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ser cristãos maduros. Mas uma outra coisa que Diótrefes tinha, que isso me deixou irritado, mas muito irritado. Diótrefes era maledicente. Um homem que fazia acusações infundadas sobre a vida de João e dos cristãos. Um homem que usava muitas vezes da sua autoridade, do papel que ele exercia para caluniar a vida de pessoas. Uma pessoa que queria crescer em cima de falar mal de pessoas. Dentro da igreja, amados. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque muitas vezes aí nós aqui dentro da igreja falamos assim: ah, eu não vou participar disso ou daquele ministério, ou eu não vou fazer isso, aquilo por causa daquela pessoa ou da outra pessoa. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser cristãos maduros, nós precisamos ser pessoas que conhecem a palavra de Deus e que saibam resolver os problemas. E quando o texto fala que ele estava proferindo, e essa palavra proferindo que João usa aqui do grego, no grego ela significa falar absurdos. Ele não estava simplesmente falando, aquele irmão é assim, assim, assado. Ele estava falando absurdos, ele estava falando as piores coisas a respeito dos irmãos da igreja, a respeito de João. E vejam a humildade de João, o apóstolo do amor. Quando ele começa a escrever a carta, ele se intitula como apóstolo. Ele coloca o título dele acima de todas as coisas. Aqui, Gaio, quem está te escrevendo agora é o apóstolo João, então você respeita o meu apostolado? Como ele começa. O presbítero ao amado Gaio. Ele se coloca no mesmo padrão. Ele se coloca no mesmo nível. Porque não é sobre quem é mais e quem é menos, é sobre quem é Jesus na vida de cada um de nós. Não é sobre isso. Então, esse homem, ele proferia maledicência. Ele usava da língua dele para acabar com os irmãos. Então, ele expelia todos, e isso dentro da igreja. E fora da igreja também acontece isso também, amados. Se acontece dentro da igreja, imagina fora da igreja. Tem um irmão meu aí da igreja, que ele resolveu evangelizar um amigo de trabalho dele. E aí ele foi lá, comprou uma Bíblia e um livro e deu para o amigo de trabalho dele. De repente, o cara se tornou o maior perseguidor dele dentro do trabalho. Se existe dentro da igreja, mas imagina fora da igreja. Pessoas que perseguem, pessoas que lutam contra o evangelho. E quando nós olhamos também para Diótrefes, é muito fácil para quem conhece a história do rei Saul,
comparar ele ao rei Saul. O rei Saul era uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que achava que na força do seu braço, da sua força, do seu conhecimento, ela podia todas as coisas. Aí, de repente, ele viu que um menininho começou a se destacar, porque ele era amigo do Senhor, ele era um pastorzinho de ovelha, mas ele começou a se destacar, o rei Davi. E ele começou a perseguir de todas as formas para matar esse rapaz. Nós temos que tomar cuidado, amados. Nós temos que olhar somente para Jesus. O nosso foco tem que ser Jesus. E nós podemos fazer um contraste entre a vida de Gaio e a vida de Diótrefes. Primeiro, um era hospitaleiro e o outro repelia pessoas. Um era amante da verdade, igual a palavra diz, e o outro era maledicente. Um era abençoador, o outro era amante dos seus bens. Um era humilde, o outro era arrogante. Diótrefes não era nem um pouco relacional. Ele não era nem um pouco intencional em ser relacional. E isso nos faz refletir de como nós somos lá fora. Nós somos intencionais em ser relacional com as pessoas que não conhecem Jesus ou que não conhecem quem nós somos verdadeiramente, ou nós somos aqueles cristãos que ninguém sabe que é cristão, né? Sabe, é um cristão camuflado. Ele nos leva a refletir sobre isso, de como nós nos posicionamos lá fora, como nós somos igreja lá fora, como nós somos igreja a partir dessas 4 paredes, como nós somos igrejas a partir daquele portão lá para fora. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos discípulos de Cristo. Esse reflete Cristo. Lembra daqueles irmãos lá no começo da igreja que eram conhecidos como seguidores do caminho? Seguidores do caminho. Ah, não. Aquele povo lá é seguidor do caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas precisam nos conhecer a quem nós servimos. E hoje é dia de Santa Ceia, amados. Hoje é o dia da ceia do Senhor. E é um dia propício para nós refletirmos sobre tudo isso. De como tem sido o nosso posicionamento dentro da igreja. De como tem sido o nosso posicionamento como cristão. E o Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre a Santa Ceia, que participar da mesa do Senhor apegado ao próprio pecado é motivo de desonra. Nós reconhecemos que nós pecamos, nós reconhecemos os nossos erros e nós pedimos perdão por Ele. Pedimos perdão por Ele. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de confissão de pecado, hoje é dia de libertação. Porque muitas pessoas são parecidas com o Diótrefes, e não é porque elas muitas vezes querem, mas é muitas vezes que elas foram oferidas pela igreja, oferidas por pessoas, então elas se fecham no seu mundo, elas se fecham no seu casulo e não querem se relacionar com ninguém. E o Senhor hoje nos chama a ser livres, a ser libertos disso, a romper essas paredes para que nós possamos cada vez mais nos relacionar e ser relacionais. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos romper, nós precisamos deixar para trás todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba que muitas vezes nos impede de nos relacionar e romper essas barreiras para que nós venhamos viver uma vida em família, uma vida em comunidade, uma vida em união, uma vida de celebração. Porque se nós ficamos olhando para a vida desse Diótrefes, ele era um homem frio, um homem calculista, um homem que de todas as formas ele tentava denegrir a palavra, denegrir a igreja, lutar contra a igreja. E nós somos chamados para quê? Para fazer com que a igreja prossiga, para fazer com que a igreja avance, fazer com que a igreja rompa. Um homem maledicente, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Esse homem era maledicente. Esse homem, ele prejudicava a igreja com o que ele falava. Ele tentava, da mesma forma que Paulo defendeu o apostolado dele, esse homem tentava derrubar o apostolado de João. Nós precisamos tomar cuidado com isso, com o que falamos. Nós temos que
sabe, eu acho que meu irmão fez isso, aquilo outro. Não é assim, amados. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos saber resolver as nossas diferenças. Mas graças a Deus, nós falamos de Gaio, falamos de Diótrefes, mas agora tem um tal de Demétrios. Eu falo que Deus, em algumas coisas, ele é meio hilário, né? Um bom, um ruim, agora vem um bom. O bem sempre vai ganhar, né? É 2 contra 1. É mais fácil de ganhar. Mas agora nós vamos mergulhar sobre a vida desse homem chamado Demétrio. E o que me chama a atenção, me chama muita atenção quando nós vamos falar sobre Demétrio. A primeira coisa é o que João aconselha tanto a Gaio quanto a Demétrio. Ele aconselha: não imites o que é mal. Existe um padrão do que não deve ser imitado. E quando ele fala não imites o que é mal, ele está se referindo a quem? A Demétrios. A tudo que aquele homem fazia. Isso não deve ser imitado para a igreja. Isso não é o padrão que eu espero da igreja. Não é sobre esse tipo de comportamento. Eu desejo que vocês vivam uma vida que não seja igual a que esse homem viva. João, ele nos dá essa instrução, João nos dá essa base. Ele fala assim: não imites o que é mal, o que esse homem faz não serve de exemplo para nenhum de nós. Mas imitem, mas sejam imitantes e imitem a Cristo. Nós não imitamos o que é mal. Igual nós falamos, nós temos um padrão, nós temos alguém para quem nós caminhamos, que é o nosso alvo, que é Jesus. Por isso que é sobre Ele. Ele é o padrão, Ele é o reflexo. Nós queremos ser pequenos cristos, pessoas que refletem a Cristo. E o padrão de Cristo é diferente. E assim, amados, hoje nós vivemos num mar de mídias sociais. Num mar de mídias sociais. E nas mídias sociais você pode escutar de tudo um pouco. E nós precisamos ser seletivos, para não imitar o que é mal. Nós precisamos ser seletivos. Mas não devo escutar ninguém? Não. Existem muitos homens de Deus que nós podemos escutar. Mas nós precisamos ter a palavra como balizador para saber o que nós escutamos nas nossas mídias sociais. Nós precisamos ter a palavra de Deus como a centralidade de tudo aquilo que nós vivemos. E muitas vezes nós escutamos lá pessoas falando coisas sem fundamentos nenhum, com umas teologias da prosperidade, teologia coach, teologia do mérito, teologia da recompensa e tantas outras coisas. E o Senhor nos chama para viver uma vida baseada na palavra de Deus. E aí nós buscamos muitas vezes: não, eu quero ser próspero, então eu vou atrás disso. Não, eu quero ser uma pessoa de influência, então eu vou atrás disso, e vou atrás daquilo, e tenta burlar a palavra de Deus para trazer algo que agrade o seu coração. E a palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus, ela não negocia com princípios mundanos. A palavra de Deus, ela nos traz a verdade. E nós acabamos de ler aqui, Demétrio era um portador da verdade. Todas as vezes que João se refere sobre Demétrio, ele fala assim: ele era um servo da verdade, um portador da verdade. E quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Tudo, amados, tudo que nós fazemos, tudo que nós temos possibilidade de fazer é para apontar para Jesus, é apontar para aquele que é a verdade suprema. Nós não vivemos nós não fazemos coisa para que nós sejamos reconhecidos, mas para que o Senhor seja reconhecido, para que a palavra de Deus, a verdade de Deus chegue na vida das pessoas. Outra coisa que Demétrio ele era um cristão fiel à sua igreja, fiel à sua comunidade, sabe? Ele não deixava que nada o abalasse, ele não deixava que picuinhas acontecessem dentro da sua igreja. Ele era um irmão focado, um irmão que tinha a sua palavra, a palavra como balizador da sua vida.
um portador da verdade. O Senhor nos chama para carregar a verdade dentro de nós. O Senhor nos chama para carregar os princípios da palavra de Deus dentro de nós. Não o que nós achamos que é correto. Não o que o mundo prega lá fora que nós temos que aceitar que é correto. Não, nós temos que aceitar que o amor é livre e é para todos. Mas a palavra de Deus nos ensina sobre o que é o verdadeiro amor. Nós temos que aceitar isso ou aquilo, não, mas a palavra nos ensina que isso não é correto de acordo com os princípios de Deus. Ela é a verdade, ela é a que nos baliza. E quando nós defendemos a verdade, nós vamos arrumar muitos problemas lá fora. Nós vamos arrumar várias pessoas que vão lutar contra nós. Mas nós temos que nos permanecer firme, porque não é sobre nós. Imagina se Jesus tivesse desistido. Nenhum de nós suportaria o que ele suportou, igual foi ministrado aqui. Mas ele suportou tudo para provar para cada um de nós: suportem por amor a mim. Suportem por amor a mim. Problemas, dificuldades, todos nós vamos ter, mas nós precisamos ser portadores da verdade. Demétrio era um imitador de Cristo. Você podia olhar para ele e imitar a vida dele. Era uma pessoa que não deixava margens de erro de como era a vida de um verdadeiro cristão. É igual o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores igual eu sou de Cristo. Nós temos que ser padrão para este mundo. Não o mundo balizar o padrão, mas nós temos que ser padrão para este mundo. O mundo lá de fora tem que ver a igreja de uma forma diferente. Nós não fazemos os mesmos tipos de piadinha, nós não compartilhamos os mesmos tipos de vídeo, nós não assistimos os mesmos tipos de vídeo, nós não damos risadinha de piadinhas indecentes. Esse é o padrão de cristão. Jackson, é chato demais. É verdade, tem hora que nós somos meio quadradão mesmo. Porque é para isso. A gente não se corrompe, a gente não deixa brechas. Demétrio, ele não deixou brecha nenhuma para que ninguém falasse mal nada da vida dele, de como ele servia a Cristo. E aí muitas vezes nós queremos fazer concessões. Não, mas uma piadinha, até que não tem problema. Mas isso ou aquilo não vai afetar em nada. Uma vez eu escutei, eu acho que alguém falando, me veio agora à memória, alguém falando que um passo, amados, um passo para o inferno é tal do danada. Não, eu vou fazer isso, dá nada. Não, mas não faça isso não, mãe, não dá nada. Não, pai, não dá nada. Na hora que vai ver, amado, você está afundado num lamaçal de pecado que você não consegue sair de lá. Demétrio não, Demétrio era padrão. Igual o apóstolo Paulo era padrão de cristão. Imitador da verdade, seguidor da verdade. Esse era o padrão. Aleluia. Um autor desconhecido disse isso, eu não achei quem foi. Ser cristão é perguntar se estamos sendo exemplo daquilo que pregamos. Nós somos exemplo daquilo que vivemos? E o grande escritor Riley diz que o seu cristianismo seja tão inconfundível e o seu andar tão reto, que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu Senhor. As pessoas olham para nós, a nossa vida, o nosso andar, tudo que nós fazemos indica a quem nós pertencemos. Tudo que nós fazemos indica a quem nós pertencemos.